Olá, esse é mais um vídeo da série UniSPQL e o assunto de hoje é a média geométrica. A média geométrica é uma estatística que tem sido bastante utilizada, principalmente no contexto das instruções normativas, as últimas, as 76 e 77, lançadas pelo MAPA. E é importante que produtores e produtoras, consultores e consultoras, entendam bem de onde vem a média geométrica e quais as vantagens de usar essa estatística para o monitoramento da CCS e da CBT. Aqui nas instruções novas agora, na 76 e na 77, na 76 o artigo 7º diz os limites para a CCS agora de 500 mil células por ml e para a CPP de 300 mil. E a instrução normativa 77, ela fala claramente que a coleta de leite deve ser interrompida na propriedade se a média geométrica da CPP, da contagem padrão em placa, estiver fora do padrão por 3 meses consecutivos. Então, depois eu vou mostrar um exemplo prático para vocês, para a gente entender como isso funciona. Então, vamos ver alguns conceitos sobre a média geométrica. Aqui nesse gráfico, são dados que a gente publicou lá do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá. São fazendeiras muito grandes que tinham a contagem bacteriana total estimada, feita 2 vezes por dia. Então, 2 cargas grandes de leite deixavam essas propriedades, iam para laticínios, e eles faziam a contagem em cada carga. Então, aqui, por exemplo, em janeiro, na parte da manhã, a CBT foi ao redor de 5 mil, e já no período da tarde, ela estava ao redor de 1.000. Eu quero mostrar esse gráfico para enfatizar a grande variabilidade dos dados de CBT. Isso é muito comum, muito normal acontecer. São tantos fatores que afetam a CBT que existe essa variação, olha só, muito grande dos dados, mesmo em dias, mesmo em períodos consecutivos. Então, isso é característico principalmente da CBT. Então, a gente nunca pode usar uma contagem só para fazer um diagnóstico de uma fazenda. É muito importante a gente usar uma série de tempo, quanto mais contagens consecutivas, melhor vai ser a fotografia da fazenda. Porque a gente pode falar que a fazenda tem uma CBT alta, se a gente usar uma contagem só, mas no dia seguinte pode ser que essa CBT esteja realmente baixa. Mas notando que, nesse exemplo aqui, a fazenda produzia leite com uma CBT muito baixa, sempre abaixo de 8 mil, mas com uma grande variabilidade nesse intervalo. Aqui nessa outra figura, também são dados que nós publicamos aqui em 2009, são 7.241 contagens de bacterianos totais, de uma população de fazendas também no estado de Wisconsin. E essa aqui é a distribuição. Então, aqui no eixo vertical, a gente tem o número de contagens em cada intervalo, e no eixo horizontal aqui, os intervalos das contagens. Por exemplo, as contagens aqui de 0 a 5 mil estão aqui, de 5 mil até 10 mil e assim por diante. Então, notem que essa distribuição ela não é uma distribuição normal, parece um sino, como a gente estuda em estatística, ela tem uma forma assimétrica, desse jeito aqui, e muitas contagens são extremas, e esse é o grande problema. Se a gente calcular a média aritmética aqui, como vocês podem ver, o valor vai ser 12.546 unidades formadoras de colônia por ml, e esse valor de 12 mil vai estar aproximadamente aqui. Ele não representa a maioria dos dados. E esse é o grande problema. A média geométrica de 1.187, ela vai estar por aqui. Então, ela vai estar nesse intervalo que é muito mais próximo aqui, onde está a maioria dos dados. Então, por isso que a gente usa a média geométrica, principalmente para dados que têm valores extremos. E tanto dados de CBT como de CCS sempre têm valores extremos. Aqui, uma introdução rapidinha, só para relembrar o que é o log. Muita gente ainda não sabe o que é o log. Então, o logaritmo ele tem uma base, por exemplo, aqui o log 10. Então, essa aqui é a base. O log 10 de 1.000 é igual a 3. Por quê? 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Então, é assim que a gente calcula o log. No caso, o log 10 é mais intuitivo. Outro exemplo aqui. Log 10 de 10.000 é igual a 4, porque 10 elevado a 4 é 10.000. Tá bom? Aqui o log natural, que é um dos mais utilizados também. Então, o log natural tem uma base, que é uma constante matemática, que é 2,72, é a base E.
Então, o log de 1000, se a gente fizer isso na calculadora, vai dar 6,91. Então, naturalmente, né, se a gente pegar o E elevar a 6,91, o E é igual a 2,72, vai ser aproximadamente igual a 1000. Tá bom? Então, a gente pode usar várias bases, mas de maior aplicação para a gente seria o log 10, que é mais fácil de calcular, e o log natural, que é padrão em muitas aplicações científicas. Tá bom? Então, essa é uma revisãozinha do log. Aqui, antes da gente entrar na parte prática, a função log é muito importante para quem realmente quiser entender, né, o que o log neutraliza os valores extremos, olhar para essa função. Então, aqui está o y, né, que é o log de x, está aqui no eixo vertical, e aqui no eixo horizontal, os valores de x. Então, por exemplo, aqui do lado, né, deixei escrito aqui, log de 3 é 1,1. Então, se a gente for aqui, log de 3, ele vai dar um resultante aqui de 1,1, certo? O log de 4 está aqui, é 1,4. Deixa eu ajeitar essa linha aqui, 1,4. Então, o que a gente está notando aqui, que é importante notar? Conforme os valores de x aumentam, os valores de y transformados em log, eles não aumentam de uma forma proporcional, eles aumentam muito menos. Então, se eu tiver um valor extremo aqui, né, nesse eixo x aqui, como você vai ver daqui a pouco com dados reais de CCS, eles vão ser neutralizados e ficar mais próximos dos outros valores quando transformados para a escala log. Tá? Então, olha só, esse aqui é um gráfico, né, são 203 vacas, esses aqui são dados reais de um rebanho, a CCS individual de cada vaca, cada pontinho desse aqui é uma vaca. Vocês podem ver aqui que essa vaca tinha um log de 10 milhões, né, de CCS, essas vacas aqui tinham aproximadamente 7 milhões de CCS, são animais com CCS muito extremos. Né? Então, se a gente calcular a média aritmética dessa CCS desse rebanho, ela vai ser superestimada, ela não vai representar a maioria dos animais. Então, vocês podem ver aqui, né, que a grande maioria das vacas está aqui, ó, né, abaixo de 3, que seria abaixo de 1 milhão nesse caso. Tá bom? Aqui é a distribuição daqueles mesmos dados das 203 vacas. De novo, o histograma mostrando que a grande maioria das vacas está concentrada aqui, mas muitos valores extremos aqui no final da distribuição. Aqueles animais com CCS de 10 milhões, 8 milhões, 7 milhões, estão todos aqui. E quando a gente calcula a média aritmética dessa CCS das vacas, olha só, ela é de 498.822. Ela está por aqui, ó. 428 mil, ela vai estar mais ou menos aqui. Ela não representa a maioria dos dados. A maioria das vacas tem CCS aqui, muito mais para a esquerda, muito menor do que isso. Mas ela está superestimada porque esses valores extremos aqui arrastam a média para cima. Então veja o que acontece quando a gente faz a distribuição dos valores transformados em log. Então a gente vai lá no Excel, transforma esses dados de CCS em log. E agora, olha o que acontece com a distribuição. Ela fica muito mais com uma aparência, né, que a gente chama de normal, a forma de sino. A maioria dos valores estão aqui e tem valores maiores e menores ao redor dessa média. Aí no slide seguinte a gente vai ver como calcular a média geométrica. Então a média geométrica, nesse caso, ela foi 176 mil. Ela está muito mais próxima da maioria dos animais. Vocês vão vendo já a utilidade da média geométrica. Para calcular a média geométrica, imagine aqui uma sequência de CCS do leite do tanque dessa fazenda. Né? Então, aqui 322 mil em janeiro, 299 em fevereiro, 280 mil em março. A gente simplesmente transforma esses valores para o log. Tá? Se a gente calcular a média aritmética, né, dessa CCS, o valor vai ser 300 mil aproximadamente. E para calcular a média geométrica, a gente simplesmente pega os valores em log, ó, tira a média aritmética, né, desses valores em log aqui, que vai dar 12,61. E depois a gente pega o E, que é aquela constante de 2,72, eleva a 12,61 e a gente chega então na média geométrica de 299. Nesse caso, como não tem valores extremos, os valores são muito parecidos entre os meses, você vê, a média geométrica é muito similar à média aritmética.
Já nesse exemplo aqui, as coisas mudam um pouco, porque existe esse valor extremo aqui. Então, em março, a fazenda produziu 970 mil células no tanque, né? Então, o log aumentou para 13,79. A média aritmética vai ser muito arrastada para cima, vai para 530 mil devido àquele valor alto. E vejam só, a média geométrica fica 455 mil, tá? Bem menor, não tão influenciada pelo aquele único dado extremo. Então, essa é a diferença, tá? Sempre que houver dados extremos, é mais apropriado a gente usar a média geométrica. Aqui é um exemplo prático dentro do contexto da instrução normativa, como mostrei para vocês lá no primeiro slide. Aqui, imagine a CPP do tanque, a contagem padrão em placa, em 6 meses consecutivos, janeiro a junho. Então, a instrução fala que essas médias geométricas têm que ser feitas com 3 meses consecutivos. Então, imagine que em março, olha só, em março, tudo vai começar daqui, né? Então, a média dos últimos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, foi de 102.599, certo? Está dentro do limite de 300 mil preconizado pela IN. Agora nós vamos para o segundo mês, abril. Aqui em abril, a média geométrica, então, de fevereiro, março e abril, ela vai ser 186 mil, certo? Apesar da CPP, né, ter estado acima do valor preconizado, que é 600 mil, foi uma contagem bastante alta, pode ser que essa fazenda tenha tido um problema de limpeza de equipamento, alguma coisa assim, e aí ela aumentou bastante a CPP em abril, mas como a média geométrica foi utilizada, como a gente já tinha visto antes, esse valor não afetou tanto, né, o valor da média, que aumentou um pouco, mas nem tanto, de 102 ela pulou para 186, ainda abaixo do limite permitido. E já em maio, olha só, o valor também estava acima do indicado, né, 310 mil, mas a média geométrica ainda dentro do limite, 255 mil. E em junho, né, o produtor conseguiu recuperar, resolveu a causa do problema, e a média geométrica de abril, maio e junho foi para 264 mil. Ou seja, apesar de duas contagens mais altas do que o limite da normativa, né, as médias geométricas não saíram da normalidade. Então, esse produtor estaria bem, estaria dentro, né, dos limites. Então, aqui esse exemplo, vejam só, o produtor teve a CBT alta em março, abril e maio, né, para valores aqui altos, principalmente em abril. Então, nesse caso, a primeira média geométrica, 225 mil, depois, em abril, ela foi para 408 mil, ou seja, aqui sim, a média geométrica já está fora da normalidade, né? Em maio, 561 mil também, né? E em junho, o produtor corrigiu o problema, né? Conseguiu uma CBT baixa e a média geométrica foi para 264 mil. Então, vejam só, apesar de ter tido 3 contagens bastante altas em 3 meses consecutivos, as médias geométricas aqui, né, não foram 3, né, consecutivas, como fala a instrução normativa. Então, nesse caso, ele não perdeu, né, a licença de vender o leite. E nesse caso, para terminar, né, são, de novo, 3 contagens altas. A primeira, né, em março, resulta numa média geométrica de 225, como no exemplo anterior. Em abril, a média geométrica foi de 408, acima do limite permitido. Em maio, ela foi de 561 mil. E em junho, como o produtor não conseguiu recuperar, apesar da contagem estar abaixo, né, do limite recomendado, a média geométrica ainda estava acima dos valores. Então, nesse caso, foram 3 meses consecutivos com a CBT alta. Então, esse produtor, né, de acordo com a instrução, perderia, né, não poderia vender mais esse leite. Então, na verdade, a primeira contagem aqui, né, acima do valor, ele seria advertido, ele ia ter uma visita dos técnicos, né, do estabelecimento, para o problema ser resolvido. Então, ele tem bastante chance para resolver o problema antes realmente do leite não poder ser comercializado. Então, é assim que funciona a média geométrica. Eu espero que essa pequena, muito superficial base matemática tenha sido útil para vocês entenderem de onde vem essa estatística, né, e para que ela é utilizada. E espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.